Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto importante, mas às vezes é negligenciado por alguns operadores do direito que lidam com o direito condominial. Qual é esse assunto? É a importância de se fazer uma assembleia condominial. Quem pode convocar, a quem se destina, quem pode participar, qual é o veículo correto para convocá-la, qual é o quórum para sua aprovação. Então tudo isso nós iremos falar neste vídeo. Ao longo deste vídeo nós iremos responder essas perguntas. Se você é advogado, se você é síndico, foi eleito para exercer o mandato aí do seu condomínio, se você é administradora de condomínio e você que é condômino, o mais afetado nas decisões da Assembleia Condominial, fica nesse vídeo até o final que eu vou te dar noções importantes que você vai perceber que a Assembleia Condominial é um assunto importantíssimo e que, se você soubesse e você tivesse a dimensão da importância desta Assembleia que vocês fazem aí no seu condomínio, talvez você não perderia nenhuma Assembleia. Então fique aqui comigo no vídeo que você terá todas essas perguntas respondidas para que você possa ter uma vida tranquila no âmbito condominial. Afinal de contas, você vive em sociedade, em comunidade, e aí não dá para você negligenciar esta parte importantíssima de uma vida em condomínio. Bora lá? Qual é a importância de você ter uma assembleia condominial? Bom, nós temos algumas questões importantes a serem ditas neste vídeo. Eu queria iniciar pelo conceito de assembleia. Afinal de contas, o que é uma assembleia condominial? Bom, assembleia condominial é determinações, é deliberações, aprovações, onde aquela coletividade deverá decidir questões importantes, rotineiras, corriqueiras do dia a dia, para facilitar, para ajudar, para melhorar, para ampliar, para diminuir. Todas essas questões deverão ser tomadas de forma coletiva. Então, se você decidiu morar em condomínio, saiba que o que for deliberado no âmbito do seu condomínio deverá ser tomado por âmbito coletivo, por todos aqueles que moram ali naquele local. Não é só pelo síndico, não é só pelo conselho fiscal ou deliberativo, não é pela administradora, mas por todos aqueles que lá residem, por todos vocês condôminos. Afinal de contas, a Assembleia Condominial nada mais é do que uma reunião de todos aqueles que residem no condomínio. E a sua fundamentação está lá no Código Civil. Se você der uma olhada, não vou ler aqui os artigos do Código Civil, mas se você tiver uma curiosidade, dá uma olhadinha lá nos artigos 1347 a 1356, que lá existem regras de convocação, quem pode convocar, como é que convoca, para quem se destina, quem é a pessoa ali que pode, de repente, deliberar, pode aprovar, como é feita esta assembleia. Dá uma olhadinha lá no artigo 1347 a 1356 que você vai ver a sua fundamentação. É importante você ter na ponta da língua esses artigos, porque esses artigos irão nortear muitas questões que são deliberadas em assembleia condominial. Desse tema importante de assembleia condominial, nós podemos responder a pergunta: então, qual é a sua importância? Por que eu tenho que fazer uma assembleia condominial? Bom, nós vamos verificar que as decisões, elas são para decisões tomadas por âmbito coletivo, por todos aqueles condôminos, de todas aquelas questões que precisam ser resolvidas no âmbito do condomínio. Então, como nós já dissemos anteriormente, não basta uma só pessoa decidir. É necessário que todos os envolvidos
decidam o futuro do seu condomínio. Afinal de contas, você está vivendo ali em comunidade. Você tem outras pessoas vivendo ao seu lado, que você precisa chamá-los para decidir em conjunto com você. Afinal de contas, uma cabeça pensa muito menos do que duas, do que três. Quanto mais pessoas participarem da assembleia, melhor e mais acertada será a sua decisão. Afinal de contas, todos aqueles que decidiram, que optaram por morar em condomínio, têm que ter esta noção, que vai ter um momento em que você vai precisar de forma coletiva decidir o futuro do seu condomínio. A outra importância que nós vislumbramos em ter uma assembleia condominial é a segurança jurídica. A segurança jurídica de uma assembleia, que ela deve ser conduzida de uma forma transparente, de uma forma que ela possa ter lastro, que ela possa ter objetividade, que ela possa estar registrada onde eu quiser consultar. De repente eu vou lá no cartório e consulto, essa deliberação foi tomada no ano de 2025. Então precisa ter uma segurança jurídica. E aqui eu faço um alerta. Normalmente aqueles que moram em condomínio não são operadores do direito, às vezes são médicos, são dentistas, são porteiros, são diversas profissões que não lidam necessariamente com a questão jurídica. Então, o que você tem que fazer? Quando você não tem o conhecimento necessário, você procura um profissional que lida com aquela questão. Se você não tem o conhecimento jurídico necessário, se você não é advogado, não é juiz, não é promotor, não é delegado, você não tem a familiaridade com as questões jurídicas, para que tenha esta segurança jurídica, vai ser necessário você consultar um advogado. E digo aqui, um bom advogado em direito condominial. Afinal de contas, ele vai te falar quais são os parâmetros que a legislação te oferece e quais são os limites que você tem que trilhar ali para você não ter problema nenhum nessa assembleia. Se você não tiver essa segurança jurídica, fizer de forma equivocada esta assembleia condominial, você poderá sofrer questionamentos e poderá até mesmo ter uma decisão de assembleia anulada. Já imaginou? Tem um trabalhão para você convocar uma assembleia e de repente por uma questão de segurança jurídica, porque não observou os critérios mínimos básicos necessários, você tem uma decisão condominial anulada? Olha que prejuízo pode ser causado. Então é importante, além de ser uma decisão coletiva, tem que ter uma segurança jurídica. Outra questão importante que eu aponto neste momento é que as assembleias condominiais, elas evitam muitos problemas e conflitos. Então, não sei se você já ouviu falar daquela pessoa que às vezes tem, eu tenho mais o que fazer, eu não vou participar dessa assembleia porque realmente essa assembleia não vai determinar nada daquilo que eu estou interessado, daquilo que eu quero participar. Mesmo que o assunto não seja do seu interesse, né, indiretamente é do seu interesse, porque você mora lá no condomínio. Mas existem aquelas pessoas que falam, esse assunto não me interessa porque está decidindo sobre o pet aqui, sobre o animalzinho, então eu não consigo, eu não tenho animal, eu não gosto de animal, então eu não vou na assembleia. Mas veja, é uma determinação que será tomada pela coletividade, que vai reger regras para todos. Você participando ou não da assembleia, aquela assembleia terá eficácia, terá efeito sobre a sua vida lá no condomínio. Então, não custa nada você participar, você ter essa disposição de dialogar, de conversar, de discutir, de pensar, de achar saídas para aquele problema apresentado. Às vezes não é o seu problema diretamente, mas é o do seu vizinho, é o do seu colega, é do seu amigo que ali mora junto com você no mesmo condomínio. Então vale a pena, para evitar problemas, evitar diversos conflitos, ir à assembleia e participar deste momento importante de deliberar e de decidir as questões da assembleia. Vamos lá.
As assembleias, elas têm diferenças. Nós temos assembleia ordinária e temos a assembleia extraordinária, que nós chamamos de Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária, AGO ou AGE. Então vamos lá. Qual é a diferença entre estas assembleias? Basicamente, claro que eu não vou aprofundar o tema aqui, porque para cada item que a gente coloca nesse slide, tem diversas questões, diversas teorias, diversos ensinamentos. Tem gente que fala só sobre a Assembleia Geral Ordinária, outros só sobre a Assembleia Geral Extraordinária. Então assim, nós não vamos esmiuçar, aqui nós vamos dar comandos básicos, questões básicas para você ter uma noção. Se você decidiu morar em condomínio, você precisa ter essas noções para amanhã ou depois não falar que foi pego de surpresa. Então vamos lá. A AGO, ela é feita de forma obrigatória, anualmente ela necessariamente precisa acontecer. Para quê? Para fazer prestação de contas, para falar sobre o orçamento de alguma obra que vai ser realizada, para convocar, para deliberar sobre eleições de síndico, de conselho fiscal, de conselho deliberativo, a depender da sua convenção. Aí o que ela vai estabelecer? Você vai marcar lá a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, de forma obrigatória anualmente para deliberar essas questões. São aquelas deliberações que todos os anos vocês precisam deliberar. Já a Assembleia Geral Extraordinária é aquela esporádica, é aquela que é necessária de vez em quando há algo que eu preciso, fora do comum, fora do normal, do cotidiano, deliberar. Por exemplo, caiu o muro do condomínio e aí é algo que não estava previsto, não estava preparado para este tipo de assunto, tenho que convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar aquela questão. Então, basicamente são essas. A Assembleia Geral Ordinária, todo ano tem que se fazer. Questões mais objetivas, questões mais corriqueiras, todo ano. As extraordinárias, quando surge o assunto esporadicamente importante, que não dá para adiar, não dá para esperar a Assembleia Geral Ordinária acontecer. Eu já fiz agora a Assembleia Geral Ordinária, mas surgiu um problema do muro, caiu o muro, e aí eu preciso deliberar. Vou esperar o ano que vem para deliberar isso? Claro que não. Eu vou convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Tá ok? Então, qual seria as regras para estas assembleias? Quais seriam os procedimentos desta assembleia? Bom, primeiro nós temos que ficar atento que a convocação desta assembleia, seja ordinária ou extraordinária, precisa ser de forma correta. Então, quem pode convocar? Você vai ver lá nos artigos que nós citamos anteriormente que o síndico pode convocar esta assembleia de forma isolada. Afinal de contas, ele recebeu aquele mandato dos condôminos, da coletividade, para falar em nome deles. Ele representa a todos os condôminos, ele representa o condomínio perante terceiros, perante o judiciário, perante os órgãos públicos. E ele, de forma isolada, pode convocar. Veja lá também na sua convenção, estabelecendo os poderes do seu síndico para que ele possa ter uma fiscalização, um controle. Ele pode convocar de forma isolada. O conselho deliberativo também pode, dependendo da sua convenção, poderá convocar. Dependendo da sua convenção, o conselho fiscal também poderá convocar. Então você precisa estar atento. Quem são estes personagens? Quem são estas pessoas que poderão convocar a assembleia? Vejam, tem que ser feita uma convocação de forma correta, dentro do que estabelece o Código Civil, dentro do que estabelece a sua convenção condominial, para não haver problemas de questionamento
e eventuais anulações desta Assembleia. Com relação a prazos de convocação, com relação à forma que tem que ser feita a convocação, se é por edital, se é por e-mail, se é por um WhatsApp, você tem que dar uma olhada lá na sua convenção. Então, o que eu normalmente falo para todos aqueles que eu assessoro, sejam eles síndicos, sejam eles administradoras ou os condôminos, eu digo sempre a mesma coisa. Olhe o Código Civil, olhe a sua convenção, que lá está estabelecidas as regras. Quais são as formas, as regras que você não vai se perder. Outra questão que eu falo é sempre dar a transparência. Então você tem que transparecer tudo, falar tudo, porque você está lidando com patrimônio alheio. Então você que é síndico, você precisa publicar o edital, dar maior amplitude, publicidade a todos aqueles que estão ali morando naquele condomínio, para que eles possam ter a noção, a certeza de que naquela data, naquele dia haverá uma assembleia condominial. Vai lá, manda um e-mail para todos aqueles moradores, os proprietários. Afinal de contas, nem todo mundo que compra um apartamento mora naquele apartamento. Às vezes ele alugou, às vezes ele deixou lá vazio, mas mora em outro local. Então manda um e-mail também, comunica, dá publicidade, coloca lá no mural, lá na sua administradora, na sua administração, coloca lá no elevador dizendo: olha, tal dia, tal mês, tal horário nós teremos a assembleia, não falte, é importante a sua participação. Então precisa da formalização, da convocação de forma correta para não ter problema. E o quórum? Bom, existem diversos quórums, né? Nós falamos anteriormente sobre a convocação e tem que ter uma forma correta. Você precisa dar uma olhada lá nos regimentos lá que estabelecem o Código Civil e a sua convenção. E o quórum? Quórum necessário para aprovação. Você convocou, instalou a assembleia e começou a discutir o assunto, conversar com todos ali sobre o assunto. Qual é o fórum? Qual é o quórum adequado? Qual é o quórum necessário para a sua aprovação? Nós podemos falar de 3. Primeiro é aquelas decisões mais corriqueiras, mais rotineiras. Você vai ter uma aprovação de forma simples. Todos aqueles que participaram, a maioria simples daqueles que participaram na Assembleia, deliberarão e aprovarão aquele assunto. Mesmo aqueles que não participaram dessa decisão serão afetados por esta decisão deliberada pela maioria simples. Nós temos também a maioria absoluta, que são aqueles assuntos mais importantes, mais relevantes, não é rotineiro, não é corriqueiro, são assuntos mais importantes que deverão ser tomados pela maioria absoluta, não dos participantes, mas absoluta dos condôminos, de todos os condôminos existentes naquele condomínio. E temos também, para aquelas decisões mais impactantes, mais relevantes do que aquelas tomadas por decisões de maioria absoluta, nós temos o quórum de 2/3 ou de unanimidade, né? Os quórums são estabelecidos de forma mínima. Então, não me faça uma assembleia onde o quórum diz lá na sua convenção que tem que ser por 2/3, o assunto tem que ser tratado, deliberado, aprovado por 2/3, e você me aprova uma assembleia por maioria simples. Certamente, se alguém conhece de direito condominial, neste condomínio, ou se tiver um advogado, ou se tiver um profissional habilitado nesta área, certamente ele irá questionar isso no judiciário e irá anular essa assembleia. Então observe não só a forma correta da convocação, mas também observe o quórum necessário para ser aprovada as deliberações na assembleia no seu condomínio. Vamos lá. Direito de voto e participação. Quem pode votar? Isso é uma pergunta que surge direto, né? Quem pode participar? Bom, só os condôminos? Os inquilinos também podem participar? Como é que funciona essa questão? Então, de início,
o que você precisa ter clareza é que todos os condôminos adimplentes, eles poderão participar, votar desta Assembleia. Agora, existe uma diferença muito importante entre participar e votar. Participar, entendo eu, que qualquer um, inclusive o inquilino, né, que está ali, poderá participar normalmente, afinal de contas ele vive naquele condomínio, ele alugou aquele condomínio, então ele tem que participar e saber que aquelas deliberações estão sendo tomadas e afetarão também a sua vida, mesmo ele não sendo proprietário daquele apartamento, aquelas deliberações afetarão aquele inquilino. Mas deve ser adimplentes, os proprietários adimplentes é que vão votar. Então existe uma diferença entre participar, que entendo pode ser qualquer pessoa interessada naquela vida em comunidade, no condomínio, mas para votar não é qualquer um. Precisa ter uma adimplência, ele não pode estar devendo o condomínio, né? A não ser que a sua convenção estabeleça algo diferente, mas a regra é essa. Se está inadimplente, não pode votar, pode participar, mas não pode votar. Então, dê uma olhada na sua convenção, verifica lá também como é que fica a questão dos inquilinos. Será que eles poderão votar? Bom, se a sua convenção não estabelece estas regras, deveria estabelecer, para deixar bem claro se ele pode votar em nome do proprietário do apartamento. Você precisa dar uma olhada se a sua convenção fala sobre isso. Mas vamos supor que ela não fale. Então, qual seria a regra? Para você falar em nome de alguém, você precisa ter um poder. Alguém precisa te dar esse poder. Então, para participar ele vai poder, mas para votar ele precisa de uma procuração, uma participação autorizativa daquele proprietário para votar em nome dele. Afinal de contas, se ele não tiver essa autorização, o voto dele não é computado. Então, veja como é que estabelece a sua convenção condominial. Se ela não estabelecer, necessariamente vai precisar de uma autorização, de uma procuração do proprietário para o inquilino votar nesta assembleia. E aí, nós temos a importância dessa assembleia. Se você escolheu participar em uma vida de um condomínio, você tem que ter plena certeza que você vai participar dessa vida para sempre ali, enquanto pelo menos você estiver morando naquele local. Então você vai ter que tomar decisões coletivas, vai ter que ter transparência, vai ter que fiscalizar, vai ter que saber quem é que convoca, vai ter que saber qual é o quórum, vai ter que saber quais são os tipos de assembleias, como é que eu vou fazer este registro. Então tudo isso você precisa ter noções. E aqui eu faço um alerta. Se você escolheu participar de uma vida em condomínio, mesmo que aquele assunto não lhe diga respeito, indiretamente, né? Diretamente, porque indiretamente sempre vai afetar a sua vida ali, a vida de todos ali, os condôminos. Mas vamos supor que vão deliberar sobre questões de animais e você não tem animal, você não tem um pet lá no seu condomínio, você não tem no seu apartamento. O que você vai fazer? Participe, ajude aquelas pessoas que têm um animalzinho a estabelecer quais serão as regras, quais serão as diretrizes, o que pode, o que não pode. Afinal de contas, várias cabeças pensam melhores do que uma. Então, fica aqui a dica. Se você gostou desse assunto, se você quer que eu fale sobre um assunto atrelado a esta, ficou faltando alguma coisa, comenta aqui embaixo. Fala aí no chat, veja o que você está estabelecendo de prioridade na sua vida condominial. Escreva para a gente, para que a gente possa fazer outros vídeos
te alertando, te orientando e te dando diretrizes importantes para que a sua vida em condomínio seja uma vida mais tranquila e mais leve, mais solta. Afinal de contas, normalmente quando nós compramos um apartamento, nós queremos ficar ali muitos e muitos anos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá o like para fortalecer o canal e saiba que neste canal, Pense com Neres, você sempre sai bem informado. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau para vocês.